Eu vou ler com vocês 1 de João, capítulo de número 4, versículo de número 7. Isso mesmo, nós estaremos juntos agora estudando sobre o oxigênio do reino. É sobre isso que eu vou falar. Algumas situações são peculiares e nós vivemos elas todos os dias. Sabe, gente, eu não sei vocês, eu posso falar de mim, não como um testemunho, mas como um sinal de alerta. O meu espírito, ele tem muito desejo de vingar uma afronta. Desde que eu me conheço por gente, eu sei minhas limitações emocionais. Eu sei a minha personalidade, como ela se desenvolve. E eu sei as minhas reações diante de alguma ação. Então, é muito comum, falando por mim novamente, é muito comum que quando alguém me faz alguma coisa, o primeiro instinto que vem, a primeira ordem que vem dentro de mim é vingança. Você quer vingar aquilo, para que de alguma forma você tenha alguma coisa para justificar aquela reação, ou aquela atitude. Quando você não gosta de alguma coisa, quando você não gosta do que lhe falaram, do que lhe fizeram, ou como lhe falaram, ou como lhe fizeram, a dor causada, a tristeza que foi acumulada ali, e de repente você sentiu um baque profundo, primeiro desejo seu é justiça própria. Eu quero descontar, eu quero que alguém pague por isso. Eu quero, não é justo, e você se remói. E você fala consigo mesmo, andando na rua, dirigindo, trabalhando, estudando, namorando, no mercado, em qualquer lugar, aquilo não sai da sua cabeça porque a afronta foi uma vergonha, foi muito grande, foi muito duro, foi muito triste, e dentro de você tem um senso de reação, e essa reação provoca ira, provoca alteração no seu humor. É muito frequente você ouvir algumas frases que se tornaram chavões desse tempo, desse período onde você não controla. Escreveu, não leu? Às vezes você fala assim, olha, eu sou muito bom, eu sou muito amigo, muito amiga, mas pisa no meu calo para ver. Vocês já ouviram isso também? É normal, é normal. E aí você chega num grupo onde você foi afrontado, onde alguma coisa aconteceu, e você logo diz, eu vou mostrar a ele com quantos paus? Alguém aqui já fez canoa? Você saberia dizer exatamente quantos paus precisa para uma canoa? E por que você diz isso? O senso de justiça própria aflora e você não consegue perdoar. Você de imediato não consegue conviver junto. Você não consegue dormir na mesma cama. Você não consegue se relacionar e algumas pessoas ficam dias sem se falar. Outras pessoas conseguem ficar meses se ignorando, encontrando-se na casa, nos corredores da casa, mas fazendo de conta que a outra pessoa não existe, ou seja, ignorar também faz parte da vingança. É uma maneira que você encontrou de fazer alguém pagar pelo que fez a você. Você faz de conta que a pessoa não existe e tenta anular essa pessoa das suas emoções. Mas todo dia você se lembra desse problema porque você o alimenta tentando fazer com que o outro sofra. Então vamos dizer que você conseguiu fazer com que o outro sofra. Quando você consegue isso, por fim, algumas coisas se ajustam e você consegue se equilibrar novamente
no seu emocional. Por isso que muita gente emagrece, muita gente fica ansioso e engorda, muitas pessoas ficam com insônia, não conseguem dormir, outras pessoas ficam muito nervosas, porque essa alteração de humor nada mais é do que o seu estado emocional abalado e você saiu do seu processo natural de ser. O que eu quero falar com vocês hoje é que quando você quer pertencer a algum lugar, fala assim comigo: eu tenho que fazer parte do lugar. Falar que você quer ir para o céu vai soar como demagogia, porque isso todo mundo vai dizer, eu quero, é óbvio. É claro, por que eu estou aqui então? Todo mundo vai dizer isso, eu quero ir para o céu. Mas vocês sabem por que os relacionamentos se acabam? Porque os casamentos se rompem, as alianças são rompidas, porque nós temos essa afronta sofrida e eu não consigo absorver. Sabe por que criamos inimigos? Nós todos nascemos uma belezinha. Todo mundo, de alguma forma, alguém já disse, que bebê bonitinho, fofinho. Você não entendeu nem ouviu, mas alguém falou de você. Mas quando você cresce, parece porco espinho. Ninguém me rela, ninguém me toca, ninguém encosta. Se encosta já, a reação é grande. Alguém já disse que nós não somos uma manada de cavalos, nem uma matilha de cães, nem uma colmeia de abelhas, porque os cavalos dão coice, e toda hora alguém consegue ser um cavalo, só dá coice, e toda hora alguém consegue ser uma mula velha, só dá coice e relincha. Mula tem a vantagem de relinchar. Vira aí, né? Até no mundo animal. Cães mordem. Toda hora está mordendo, toda hora dá uma mordida, dá uma beliscada, toda hora joga uma coisa no ar, toda hora inventa alguma coisa, toda hora insinua alguma coisa, toda hora dá uma desculpa para justificar o que mesmo que começamos a falar, fala assim, o meu emocional descontrolado. E nós também não somos abelhas, mas tem gente que toda hora dá uma ferroada. É só ter a oportunidade, ele não vê a hora de envergonhar alguém, de falar de alguém, de diminuir alguém, de dar uma picadinha. Essa é a sua vida. Então vem a palavra de Deus. Eu vou ler aqui um lugar que é uma pessoa, mas pode se tornar um senso de pertencimento. 1 João 4,7 diz assim, amados, eita coisa linda, amemo-nos uns aos, porque o amor é de quem? Olha que coisa linda, porque Deus é, e qualquer que não é nascido de Deus, ou qualquer que não ama, não conhece a Eita, vira para alguém que está do seu lado e fala assim, se prepara. Vamos ver que ar você vai respirar. Estamos respirando afrontas, ais, vinganças. Nós estamos, sabe por que as pessoas saem da igreja? Porque elas se sentem afrontadas, ou algumas confrontadas, não suportam ser confrontadas. Então, elas fogem do confronto, elas não resolvem. Sabe por que pessoas se divorciam? Porque eles fogem do confronto, eles fizeram uma aliança diante de Deus, e eles preferem romper a aliança e desobedecer a palavra do que tentar o conserto. Ah, mas não dá, é porque ele é cabeça dura, é porque ela é assim. Eu sei, mas quando eles se encontraram, prestem atenção nisso,
quando eles se encontraram, eles eram os mesmos. E para piorar, muitos deles se separam ou se divorciam, estando na casa de Deus, que é uma desobediência maior ainda, porque ouvem a palavra, deveriam deixar a palavra entrar, e a palavra produzir. Quando eu anulo a entrada da água, eu não me molho. Quando eu anulo a presença de Deus, ela não vem. Eu posso ouvir dele, eu posso gostar de ouvir, e eu posso gostar de cantar, e eu posso gostar de orar sobre ele, mas ele em mim, eu sou outra pessoa. Eu só ouvir dele, eu continuo como os demônios, porque a Bíblia diz que os demônios ouvem e tremem quando ouvem, mas continuam sendo. Tiago 2,19 é claro, tu crês que há um só Deus? Sim, fazes bem, mas saiba de uma coisa, os demônios também creem. E creem mais do que você, porque quando você ouve de Deus, não acontece nada. Mas quando eles ouvem, eles estremecem. Mas eles continuam sendo o quê? Então, estar na igreja, estar na casa de Deus, só fazendo de conta, ou recebendo, se alimentando, é bom, é gostoso, é o primeiro passo para a transformação. Mas nada acontecerá se você não quiser. A palavra do Senhor diz que quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é. Então a estrutura de Deus, quando alguém pergunta como será que Deus é, qualquer dia eu vou dar um estudo aqui sobre como Deus existe, ou de que jeito ele existe e quem é Deus. Mas agora a gente vai falar do ar que envolve o lugar onde Deus habita. Povo de Deus, o oxigênio, eu tenho estudado muito sobre isso por causa da pandemia, mas é um gás inodoro, ou seja, você não sente o cheiro, é insípido, você não sente o gosto, e ele é incolor, ele não tem cor. Então, o oxigênio, quando ele é a única coisa que nós precisamos para mantermos vivos ou termos em nós o fenômeno de viver. Esse fenômeno que nós chamamos viver, só é possível por causa do oxigênio. Então, nosso organismo faz um trabalho lindo. Nós absorvemos o oxigênio e nós emitimos, expelimos o gás carbônico. Eu vou falar um negócio para vocês. Eu mandei no grupo de um médico, como eu tenho estudado muito sobre isso, das máscaras. Eu sei que muita gente usa as máscaras, é obrigatório, isso, é lei e tal, só que é o seguinte, vai lá, dá uma estudada, vai no Só Recados Igreja, e você vai ver a explicação médico-científica das máscaras. Você e eu nascemos para respirar, fala oxigênio. Quando eu emito, eu solto, eu estou expelindo o gás carbônico, na máscara não dá tempo de refazer o oxigênio para eu voltar a respirar. Então eu começo a absorver mais gás carbônico do que oxigênio. É isso que derruba a imunidade. E por isso que as pessoas ficam mais suscetíveis ao vírus. Não precisa tirar as máscaras. Eu só estou avisando porque você precisa conhecer. Mas vamos para a palavra do Senhor, porque quando nós expelimos o ar ambiente em nossos pulmões e nós começamos a respirar, esse processo todo nós chamamos de respiração. Então, no mundo físico nós conseguimos transitar. O que é transitar no mundo físico? Você só caminha, você só vive, você só trabalha porque você respira, amém? Então esse fenômeno que é viver é pungente,
é notório, é nítido em você, porque você Quando alguém morre, a primeira coisa que alguém faz é ver se ele está o quê? Respirando. Então, esse processo de respirar é que gera vida em você. E esse oxigênio te impulsiona a viver. Agora presta atenção. No mundo espiritual, também existe alguma coisa que nos impulsiona. Se aqui é o oxigênio, no reino de Deus, o oxigênio não é o mesmo que o nosso. No reino de Deus, só se vive, presta atenção, hein? Só se transita, só se caminha quem ama. Por quê? Porque o dono daquele reino, a estrutura dele, a formação dele é amor. Quem não ama não conhece a Deus, nunca conheceu a Deus e nunca vai conhecer a Deus. O processo de você vir, entrar e sair da casa do Senhor é só um processo que o Pai usa para transformar todos nós, criaturas, em filhos. Filhos benditos, onde nós começamos a receber o DNA do Pai e começamos a mudar. Por isso que a Bíblia chama de conversão. Você volta à sua origem. Você volta lá atrás, quando Ele te criou. Você ainda era inocente. A vida te deu um golpe, a vida te levou por caminhos tortuosos. Então, a vida te mostrou caminhos perigosos. E aí você se desvirtuou e tem que voltar. Deus te traz de volta para começar a trabalhar novamente com você, porque Ele quer você morando no céu. Amém? E para você morar no céu, tem que respirar o ar do céu. E o ar do céu, o céu, só é impulsionado pelo amor. É o amor que estabelece o reino. É Ele que aproxima os corações. É Ele também, pelo poder do Espírito, que renova a face da terra. Ou seja, Deus, pelos pecados da humanidade, já poderia ter desistido de nós. Mas o seu muitíssimo amor não lhe permitiu fazer isso. Não é assim o reino das trevas. Vai vendo aí a identificação. No reino das trevas, ali tudo é destituído de amor. Ali não tem amor, não tem prazer, não tem alguma coisa lá, voluntariedade. Lá os seres são aprisionados ao ódio. Eles são aprisionados à obediência cega. Eles são aprisionados à destruição, à dor, porque eles estão debaixo da natureza daquele que os domina. Todos nós carregamos a imagem e semelhança do Deus que cultuamos. E como os demônios cultuam a Lúcifer ou a Satanás, eles estão debaixo dessa autoridade que os domina. Ali é tudo destituído de amor, tudo é obrigação ou castigo. É diferente do reino de Deus. E agora, o que eu quero trazer para nós nessa noite é que não há como você morar no céu se você não aprender a linguagem do céu, se você não aprender os costumes do céu, se você não aprender a respirar o ar do céu. Havia um sapo que estava na beira da lagoa e o escorpião chegou para ele e falou assim: seu sapo, me dá uma carona. Eu queria passar do outro lado, mas se eu for eu vou morrer afogado. O sapo falou assim: eu sou sapo, mas não sou bobo. Eu não vou te dar carona coisa nenhuma, você com esse ferrão aí, vai nada. Não, seu sapo, eu vou nas suas costas, aí a gente vai, é rapidinho. Não, jamais, você é um escorpião, eu sou um sapo. Vai que você dá uma ferroada em mim. Seu sapo, como que eu vou fazer isso? Se eu estou em cima do senhor, o senhor está me fazendo um favor, me levando para o outro lado, por que eu envenenaria o senhor? Eu morreria junto? Pensa. Aí o sapo, tem sentido. Monta aqui, vai.
Aí o sapo vai. Então ele faz as manobras radicais, o escorpião fala, uau! Nossa, eu não sabia como era bom andar de sapo! Todo feliz, e os dois atravessando no meio da lagoa, de repente o sapo faz. E ele diz, escorpião, você disse que não ia fazer isso. E ele disse, desculpe, senhor sapo, essa é a minha natureza. Para você morar no céu, você tem que mudar a sua natureza. Algumas pessoas dizem assim, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim. Só faltou fazer parte da Gabriela. É ou não é? Eu grito porque eu sou assim, sempre fui assim. Você quer morar no céu? Tem que mudar a natureza. Ah, eu sou assim estourado, explosivo. Eu escreveu, não leu, o palco meu. Eu já quebro logo a cara, depois eu pergunto o que aconteceu. Por quê? Porque eu sou estourado, eu sou. Você quer morar no céu? Tem que mudar a natureza. Ah, meu Deus, eu estou tentando, não está não. Porque se você quiser, você muda seus hábitos alimentares. Se o médico disser que você vai morrer, você muda tudo. E você nem sabe se vai morrer. Mas você acredita naquela maquininha que ela pode estar com defeito. E mesmo assim você muda tudo. Ah, agora você só vai comer capim, porque descobriram aí os cientistas que capim é bom. Você vai comer capim para ser curado. Como é que você não consegue mudar na sua casa? Quando a palavra de Deus entra, não é mais você que está no comando, não mais sou eu que dito as regras, é a palavra daquele que está dentro de mim. Ele entrou, ele tomou conta, ele dá direção agora. E você fala, mas como isso é possível? Quando o Espírito dele trabalha, o céu reina. Aí porque em mim não dá, eu estou já há 908 anos, estou brigando com Matusalém para ver quem vive mais, porque ele não mudou, porque você não deixa. Ele disse, eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, vou comer com você e você vai comer comigo. Sou eu que interiorizo isso e eu falo, vem Senhor e toma conta, porque de mim mesmo não tem nada de bom aqui. Ele vai entrar nos quartos ali, obscuros, aqueles que você não quer que entre. Você tem certeza que quer que eu faça uma faxina nessa casa? Sim, Senhor. Ou então você vai dizer, Senhor, aqui ó, aqui a sala de jantar, aqui uma suítezinha, pá. Aqui o senhor pode entrar também ao banheiro, ele fica bem sujinho de vez em quando, tem umas coisinhas erradas aí, mas pode tirar também. Mas ali ó, tem um quartinho, eu vou pedir para o senhor não entrar lá. O que eu quero dizer a você é que a natureza de cada um se revela nas atitudes. Ah, mas é falta de maturidade. É falta de maturidade, mas não faltam atitudes. Pode ser falta de maturidade, falta de conhecimento, mas o que não falta são atitudes. Tudo o que eu faço reflete na terra. Uau! E ecoa no céu. Deus ouve. Cuidado com isso. Tudo o que eu faço reflete na terra e ecoa no céu. Quando Deus fala com o diabo, ele diz assim, viste porventura o meu servo Jó? E Deus sabia tudo que Jó falava, fazia, como se comportava, o que ele respondia. Ecoa,
A eternidade fala de nós. O mundo espiritual fala de nós. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2, diz que tudo o que eu faço aqui, ecoa aqui e reflete aqui. Eu e você somos a carta de Deus escrita para os homens lerem. Ou seja, sabe o que eles vão pensar que é Deus? Quando ele olhar para você. Por que muitas pessoas saem da igreja desiludidas com o pastor? Porque eles pensavam que o pastor tinha a imagem de Deus e esqueceram que o pastor é homem. Então eles viam no pastor a chance de conhecer melhor a quem? E quando o pastor pisa na bola, eles saem, eles se perdem, muitos estão no mundo jogados, mas a Bíblia diz que nós somos a carta escrita pelo Espírito Santo em nossos corações, para o mundo inteiro ler. Nós refletimos Deus. Eu sou a imagem e semelhança do Deus que eu amo, do Deus que eu cultuo, do Deus que eu adoro. Você entende porque algumas atitudes eu não posso ter? Não que eu não gostaria, nem que eu não sou tentado, nem que eu não tenho vontade de arrancar a cabeça de alguém. Eu não estou dizendo isso. Estou dizendo que eu não posso ter algumas atitudes, porque eu sou uma carta que é lida por todos os homens, onde o Espírito Santo de Deus escreveu em mim como é o céu, para que alguém leia o céu, veja o céu, descubra o céu através de mim. O verso 3 diz que eu e você somos carta viva, carta de Cristo. Quando você pega, olha, aí está diferente essa tradução, pelo amor de Deus, vou jogar fora essa tradução, porque já é manifesto que vós sois, minha Bíblia, a carta de Cristo, escrita com o Espírito do Deus vivo, em tábuas de carne no coração humano. Está vendo aí? Você, o Espírito Santo, mostra o céu para quem não conhece através da sua vida. Por isso que algumas atitudes, as pessoas dizem, normal. Ah, é normal, eu já conheço, normal. Normal, mas o céu não acha normal. O céu não acha normal. As pessoas levam até em brincadeira e dizem, eu sou assim mesmo, eu sempre fui, sempre vou ser, pelo menos eu sou verdadeiro, pelo menos eu não sou falso igual fulano, pelo menos eu não sou falsa igual ela. E a gente tenta, sabe, interiorizar diminuir, dirimir culpas. Nós vamos tirando culpa de nós, apontando cada vez mais erros dos outros. Então, quando a gente aumenta e faz o outro um gigante, uma montanha de erros nele, você vê que você só tem um punhadinho e você diz, pelo menos eu não sou como ele. E esquece quando Jesus esteve ali com o fariseu e o publicano. O fariseu fez a mesma coisa. Senhor, eu não sou como esse publicano, esse pé de chinelo, esse pobre miserável que não dá o dízimo, o cara não faz nada, não jejua, eu oro, eu faço isso. Então ele aumenta o pecado do outro para ele justificar quem ele não é. E de repente o outro, que é um coitado mesmo na vida, ele não ousa levantar os olhos para o céu, bate no peito com vergonha de quem ele é, porque ele sabe quem ele é. E ele diz, eu não sou digno, pelo amor de Deus, não olhe para mim, porque eu serei consumido pela tua justiça. Então Deus diz lá do céu, na verdade ele voltou para sua casa perdoado, e o outro que achava que era santo, voltou rejeitado. Entendem isso, sim ou não, gente? O oxigênio do reino é o amor. Se você não ama, você não conhece a Deus. Não, mas eu não amo porque ele não merece, pastor. Mas eu pergunto a você, quem merece? Me diga, você merece?
Quem merece? Ah, mas ele cai em áreas que eu não caio. Mas você cai em áreas que ele não cai. Quem merece? Vós sois a carta de Cristo, escrita pelo Espírito Santo, ministrada pelo céu, revelada pelo Deus vivo. E está tudo impresso no meu e no seu coração. Eu não posso mentir. Por quê? Porque mentir faz bem, eu consigo. Quando eu minto, é uma mentirinha de nada, não prejudica. É uma mentirinha assim que, sabe como é? É só para resolver a parada. Eu não posso mentir porque Ele é a verdade. Se eu sou a carta dele, eu tenho que retransmitir quem Ele é. Mas é uma mentirinha assim, sabe, eu estou contando a coisa como aconteceu e eu não conto como, eu conto como eu quero que seja. Ah, eu não posso ferir ninguém, porque eu não posso, porque Ele é a cura. A Bíblia diz, no que depender de vós, não faça guerra, tenha paz com... No que depender de... Vós, carta de Cristo, carta viva, céu na terra. Vira para alguém do seu lado e diga assim, você é o céu na terra. Aí você responde, eita, o céu está feio então, hein? Eu não posso odiar, por quê? Eu não estou dizendo que eu não sinto vontade, que eu não sinto afronta, nem sinto a dor, nem sinto desprezo. Eu sinto tudo isso. Por que eu não posso odiar? Porque a Bíblia diz que eu sou filho do meu Pai, dele e a dele está em mim. E a Bíblia, acabamos de ler no capítulo 4, verso 7, que Ele é amor. Eu não posso carregar esse espírito de ódio comigo, não vem dele. Eu não posso matar porque Ele é a vida. Eu não posso ser mal porque Ele é bom. Vocês entendem que não coaduna, não dá certo, não calha, gente, eu viver como eu quero e depois eu vir para a igreja e fazer como Deus quer. Não dá, não dá. Se eu vou para a lua, eu tenho que respirar o ar de lá. Senão eu preciso levar ar daqui. Se eu vou para o céu, eu tenho que respirar ar de lá. O oxigênio do reino é o amor. Não posso odiar, não posso matar, não posso fingir, porque Ele é verdadeiro, Ele é real. Eu não posso fazer de conta, eu não posso aprisionar ninguém, porque o Espírito dele liberta. Onde Ele entra, há libertação. Eu não posso ser injusto, porque Ele é justo. Eu não posso ser impuro, porque Ele é puro. Eu não posso pecar, porque Ele é santo. Eu não posso trair, porque Ele é fiel. Não é porque a ocasião apareceu, olha aí a política, todo mundo roubando, todo mundo tomando, nunca passamos tantos escândalos, e todo mundo que vai para a política faz a mesma coisa, é a máquina. Então, se um dia você for, eu vou lhe dizer, se você é a carta de Cristo, você não pode fazer o que todo mundo faz. Porque nosso Deus não é o Deus desse mundo, nem desse século, nem mamão. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra. Eu sou o céu na terra, que homens conseguem ver. O cristianismo, infelizmente hoje, importa mais saber do que viver. Principalmente esse cristianismo coach agora, onde a pessoa é treinada para o sucesso, sabe? Onde a pessoa ela é incentivada a crescer, a conquistar, a superar, a brilhar. A única coisa que esse evangelho coach não ensinou e não consegue ensinar é como ela deve ser santa, porque isso não se ensina, isso se torna pelo Espírito de Deus e nem um mentor consegue fazer isso. Nós estamos caminhando aqui, parece que nós vamos viver para o resto da vida aqui embaixo. Gente, a nossa pátria não é essa.
Nós vamos morar no céu. Para Deus importa mais ser do que existir. Eu sei que para o evangelho de hoje é mais importante saber do que fazer. Todo mundo cheio de conhecimento, inchado de conhecimento, a cabeça enorme de tanta teologia, tanta informação, tantas palavras bonitas e difíceis, mas para Deus importa mais ser do que existir. Porque 1 Timóteo 5,6 diz que há um grupo de pessoas que busca prazeres e embora esteja existindo, para ele está morto. Embora existam, está morto. Então, para Deus, é melhor você ser do que só existir. Muita gente que existe não existe para Deus. Eu voltando de um futebol com um grupo de pessoas e tinha um jovem que é líder da igreja adventista, ele é líder do louvor. E nós viemos trocando informações e bênçãos e tudo mais. De repente ele fala do seu pai. E ele fala uma coisa que me chocou. Bem feito para o meu pai. Bem feito. É para ele aprender, porque ele não guarda o sábado. Agora eu vou abrir aqui um detalhe. O pai dele estava sendo consumido vivo pelo câncer. Estava sendo comido vivo pelo câncer. E ele disse, bem feito para ele, porque ele não guarda o sábado, é desobediente a Deus. Nós estávamos descendo ali o SESI. Nessa descida, todo mundo a pé. Começamos a entrar na palavra de Deus, eu falei para ele assim, em João capítulo 5, verso 5, havia um homem que 38 anos era paralítico. Chega Jesus, entra ali à beira do tanque de Betesda, e Jesus fala para ele, você quer ser curado? Ele fala, não tem ninguém que... Você quer ou não quer? Quero, Senhor. Então, pega a tua cama e anda. A Bíblia diz no verso 10, que aquele dia era sábado. Jesus curou o paralítico no sábado, amém, gente? Mas glória a Deus, Jesus curou, glória a Deus, Jesus. Gente, desse jeito, glória a Deus, Jesus curou. Glória a Deus, Jesus curou. Vocês estão mortos vivos? No cemitério faz mais barulho lá, aquele negócio, o vento batendo nas coisas, do que vocês. Glória a Deus que Jesus anjo, o Senhor é bom demais. Só que no verso 18, diz que queriam matar Jesus. Sabe por quê? Porque ele tinha violado, fala comigo, a lei. Ele tinha violado para eles a lei. Ele tinha ferido a tradição. Ele estava à mercê de um bando de gente querendo destruí-lo. Não viram a cura do paralítico, viram a quebra do protocolo, viram que o sábado foi infringido. E esse mesmo texto, com outro homem de Deus, em Marcos 2:27, Jesus diz assim, não sabeis vós que o sábado foi feito por causa do homem, e não o homem por causa do sábado? E no verso 28 ele diz o seguinte, o amor vem antes da lei. O amor é maior do que a lei. Ele diz o seguinte, eu quero que todos saibam que o Filho do Homem, que Jesus Cristo, é maior que o sábado. Ele é o Senhor do sábado. É o sábado que nos serve, não somos nós que servimos o sábado. Jesus é o Senhor do sábado, não foi o sábado que criou o Senhor, foi o Senhor que criou o sábado. E nós não conseguimos enxergar que o amor vem antes da lei, vem antes da verdade, vem antes do juízo. Nós só vemos o erro. Gente, enquanto o amor de Jesus se importa com o paralítico, se importa com a mulher encurvada, lembra da mulher encurvada há 18 anos? Se importa com o cego Bartimeu, se importa com a fome dos discípulos que no dia de sábado colheu espigas. A igreja daquele tempo se importava com o culto, se importava com o tempo de culto, se importava se o louvor estava bonito, se estava feio.
Eles não conseguiam ver quantas pessoas foram alcançadas, eles não conseguiam ver quantas pessoas foram abençoadas, eles não conseguiam ver quantas pessoas foram transformadas, eles não viam os salvos, os curados, os libertos, eles viam o defeito da luz, o defeito do microfone, o pastor que fala muito, o irmão que não soube se comportar, não se vestiu decentemente, eles olham isso. Nós fazemos igualzinho aos religiosos daquele tempo e vocês não percebem. Nós olhamos para a pessoa e falamos, nossa, ela engordou, nossa, que magro, nossa, aquela roupa está ridícula, ixi, aquele sapato não combinou nada, meu Deus, olha o culto, olha a glória, olha a unção, olha o Espírito, olha o poder, olha Deus agindo. Deus não está preocupado com nada disso, o conjunto da obra do Espírito Santo, que é o Senhor da igreja, se demora, se não demora, se fez de um jeito, se fez do outro, se tem uma cor, se tem outra cor, se está bonito, se está feio, não importa, porque a glória não depende de coisas externas. Ele é o Senhor da igreja, louvado seja Deus. Só o amor de Deus é capaz de libertar as nossas mentes finitas, gente. Tem gente que me faz inimigo porque eu não raspo debaixo do braço, não raspo a perna, porque não ando de paletó e gravata, porque não durmo de paletó e gravata esperando a volta de Jesus. Eles me tornam inimigos. E em Cristo nós estamos nivelados e, pasme, por baixo. A Bíblia diz, todos pecaram, não tem nenhum bambambam na história aí. E todos carecem da glória de Deus. Tem gente que te faz inimigo pelos usos e costumes, pela igreja, pela placa da igreja, mas a placa nunca morreu por mim, ao passo que aquele que foi lá no Calvário, o meu Senhor, o seu Senhor, o nosso Senhor, ele diz o seguinte, olha, tem alguns que não comem, para o Senhor não come, tem outros que se abstêm de comer, para o Senhor se abstém de comer, tem gente que não usa essa roupa, para o Senhor não usa, tem alguns que usa essa, para o Senhor usa. O que importa, se tudo é de Cristo e Cristo de Deus, o amor é maior que tudo. Um dia desses alguém chegou para mim e eu defendi a irmãzinha, filha da minha irmã ali. Eu defendendo ela e tal, alguém falando, e disse assim, o senhor não pode amar mais ela. Eu falei assim, se você soubesse o quanto eu amo essa menina, não é porque ela não está aqui, pelo amor de Deus. Quem ama, ama, e acabou. Vocês entendem isso ou não? Amar significa, não quer dizer que você vai caminhar com a pessoa até o fim. Cada um tem suas escolhas, mas quem ama, fala comigo, deixa ir livre. Uma vez eu estava na praia, e eu peguei a água assim, e eu falei para a Vânia, é assim que eu te amo. Ela, ixi, igual água? Eu falei, não, estava aberta assim, ó. É assim, ó. E enquanto eu deixo você livre, você está comigo. Quer ver? Quando eu fechei, acabou a água. Se eu te aprisionar, acabou o amor, acaba o respeito, acaba o carinho, acaba a tranquilidade. A pessoa se sente oprimida, ela não está ali mais porque ela quer. Você entende? Quem ama não aprisiona, quem ama liberta. Quem ama torce, quem ama ajuda. E eu falei para aquela pessoa, e eu ainda oro para que ela seja a melhor, porque ela aprendeu bem, ela sabe o que fazer. Para mim, ela está pronta. E eu vou torcer por ela sempre. Não precisa estar na nossa igreja. Mas eu sei o que eu fiz para trabalhar a vida dela, como a vida de vocês. Eu não posso, de uma hora para outra, virar a cara porque vocês não estão mais aqui. Não dá. O céu não é feito disso.
Só o amor de Deus é capaz de libertar o espírito do homem. A religião aprisiona, Jesus Cristo liberta. E o que foi que Jesus veio fazer, pastor? João 1,14 diz o que ele veio fazer. A Bíblia diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Fala comigo, cheio de graça e verdade. Primeiro ele veio em graça, depois em verdade. Ou seja, o amor vem antes da lei. O amor vem antes do juízo. O amor vem antes da culpa, do aprisionamento, da destruição. Sabe, antes dessa raiva que você ficou aí igual um ketchup, virou um pimentão vermelho ou um tomate desse pronto para virar molho. Você está tão vermelho e está tão ruborizado e você não vê a hora de acabar com ele ou acabar com ela. Antes disso, a Bíblia diz: e ele veio cheio de graça. Tem coisas que eu não posso fazer. O Salmo 89,14 diz que graça e verdade estão diante dele, vão adiante dele. Aquilo que é perdão, graça, o que é graça? Favor imerecido. Favor imerecido, eu não mereço, mas ele me amou. Eu não podia viver isso, mas ele me deu para viver. Então eu tenho que entender que graça, misericórdia e verdade vão adiante do seu Deus. Porque senão eu e você seríamos consumidos, meu amado. É a graça, é a misericórdia dele que vai diante do rosto dele. Por isso que você está aqui, por isso que eu estou aqui. Alguns de vocês estão namorando, outros estão casados, outros estão querendo se casar. Anjo, você entendeu, né? Entendeu aí, irmã? E muitos de vocês estão assim: puxa, agora nós estamos bem. E me diga, quanto tempo você não esteve bem? Graça, misericórdia e verdade. Sabe, Deus nunca vai encobrir o seu erro. Mas na cruz, Jesus vai apagar todos eles. Graça e verdade. João 7,24, Jesus Cristo falou: não julgueis, não julgue ninguém pela aparência. Vira para alguém, para você ver alguém campeão de julgar alguém pela aparência. Olha para alguém do lado. Pode olhar. Aparece um mal vestido na sua casa, você já julgou. Pode olhar do lado e você vai ver um campeão de julgar pela aparência. Aí você pode falar assim: como o pastor sabia? A Bíblia diz: não julgue segundo a aparência, e sim pela reta justiça de Deus. Amado irmão, vamos amar, compreender, ajudar, cuidar. A palavra de Deus nos manda salvar, libertar. Está na hora de sermos sal e luz nesse lugar. Somos a carta do céu. O céu se manifesta através da minha vida. Por que a gente tem que pedir perdão? Por que nós temos que perdoar e pedir perdão? Porque o céu, ele escreve, o Espírito Santo escreve em nós como é o céu. E aí você fala: poxa, engoli o meu orgulho, engoli minha honra, eu joguei no chão, eu pisei no pescoço dela, eu esmaguei tudo aquilo que eu tinha, eu renunciei, eu me acabei, mas você fez o caminho certo para entrar na glória, você fez o caminho certo para ser aceito, você fez o que é certo para ser ouvido, e a Bíblia diz que quando você faz isso por amor a Ele, seu galardão é grande, é diferenciado. Você se anula para que Ele apareça, você se diminui para que Ele cresça. Louvado seja Deus. Gente, é delicioso demais. Oséias 6:6
o Senhor fala assim: misericórdia quero e não sacrifício. Misericórdia quero e não sacrifício. Não somos, gente, nós somos chamados por Deus para ser fala comigo, reduto de amor para essa geração. Mas e a minha honra, e a minha justiça própria, e aquilo que eu tenho, meu orgulho próprio, o que eu vou fazer? Você vai fazer assim, vai guardar tudo no bolso, vai enfiar tudo no bolso, e vai achar o que Deus achou. É isso que você vai fazer. Uma pessoa, nós somos a matéria-prima que o Espírito Santo usa para levantar o caído, para socorrer o aflito, para ajudar o necessitado, para fortalecer o fraco. Eu e você somos a matéria-prima que o céu usa para amar o perdido. Deus ama o outro através de nós. Acordem, quem não respirar o oxigênio do reino, não vai morar no céu, vai morrer, não entra lá, não dá. Sabe, eu costumo dizer que nós somos tão especiais, que eu e você, Deus nos chamou para sermos o transporte da graça divina. Meu Deus do céu, no meio de 7 a 8 bilhões de pessoas no planeta, Deus me escolheu para ser o transportador da graça divina, para falar em nome dEle, para mostrar a glória dEle. Nós somos os dignos representantes da ressurreição dos sonhos, dos projetos, das metas, dos alvos que fracassaram no coração dos homens. Nós somos o plano de ressurreição de Deus. Eu represento essa ressurreição. Casamentos que estavam acabando, Deus me coloca naquele lugar, naquela hora, naquele momento, e eles são restaurados. Pessoas que estavam se desviando, Deus nos faz encontrar com elas. Eu sou um projeto de ressurreição do céu. Tudo porque eu represento a Ele, tudo porque a glória dEle está em mim. Corações que já se perderam a vontade de existir, de viver. Hebreus 13:1 diz o seguinte: permaneça em vós o amor fraternal, permaneça em vós o amor fraternal. Eu sei que você se irrita, eu sei que você chora, eu sei que você se zanga, eu sei que você se ira, mas a Bíblia diz: eu não quero que você deixe de se irar, porque tudo que eu coloquei dentro de você vai aflorar, mas você vai dominar essa ira, e você vai voltar para a palavra, você só vai obedecer a palavra. Permaneça em vós o amor fraternal. Eu tenho que ser a prova viva de que Deus não desistiu do homem. Sou eu que não desisto. Todo mundo desiste, todo mundo para, todo mundo acha difícil. Eu não, porque eu sei em quem tenho crido. Louvado seja Deus. Ah, pastor, mas está passando vergonha. Estou passando a vergonha para a glória de Deus. Eu só não posso sair de onde Ele me colocou. Eu só tenho que cumprir o que Ele mandou, porque afinal eu quero morar com Ele. Eu não tenho céu próprio. O céu é dEle, a glória é dEle, a palavra é dEle, a ordem é dEle, e cabe a mim, que quero morar com Ele, obedecê-lo. Amém, gente? Sabe por que nós vamos obedecer? Porque alguém que me amou antes da minha formação, antes que eu fosse imaginado, Ele me amou. Antes da fundação do mundo, Ele escreveu tudo a meu respeito. Uma pessoa, alguns dias atrás, que queria dar um fim à sua vida, me ligou desesperado e me disse: você é a última pessoa que eu vou conversar e depois eu vou me matar.
E antes que ela desligasse o telefone, ela reviveu. Eu e você somos o projeto de ressurreição dos corações caídos, destruídos, quebrados. Deus conta conosco. Deus não nos investiu com poderes de juízes, mas de perdoadores. Escute isso. Deus nos investiu com poder de perdoar. Quando você perdoa, você se assemelha a Cristo lá na cruz. Você é discípulo de quem? Se você foi discípulo de um dos ladrões na cruz, ele disse: olha, se tu és, prova. Se você provar, eu vou acreditar. Sai daí, tira a gente daqui. Senão não me enche o saco, que está doendo aqui. E Jesus olha para os seus algozes, olha para os soldados, olha para toda a hipocrisia dos religiosos, que fingiam estar se importando com Deus. Ele olha para toda aquele bando de raposas, covis de ladrões, salteadores. Eles roubavam o templo, roubavam o dízimo, roubavam a oferta em nome de Deus. Eram pastores que não eram dignos de estar ali e crucificaram o Filho de Deus. Jesus olha para todos eles, sabendo quem é quem, cada um ali, e ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. O que eu quero te dizer é que Deus não nos investiu com poderes de juízes, mas de perdoadores. Amado, estenda a mão ao próximo, socorra o pequeno, sabe aquele que não pode te retribuir? Socorre. A Bíblia diz em Provérbios 19:17 que quem ajuda aos pobres faz Deus ter uma dívida com você, empresta a Deus. Tem gente que é pobre porque é safado, porque é ignorante, porque é revoltado. Tem um monte de opções para ser pobre. Mas tem gente que é porque não pode mudar essa realidade. E como você não tem filtro para saber quem é quem, faça o bem a todos. Deixe o céu em dívida com você. Eu gosto muito de uma citação do Salmo 41, verso 1, onde ele diz assim: aquele que atende o pobre, o Senhor o livrará no dia mau, no dia do mal. Sabe quantas vezes eu já era para ter morrido? E o Senhor livrou. Há uma promessa de Deus. Você nunca perde em obedecer. Somos reduto de amor, povo de Deus. Eu não posso ser um poço de egoísmo. Eu sou um reduto de amor para essa geração. Eu não sou um poço de egoísmo cavado com a ferramenta do orgulho. Eu não posso ser tratado com orgulho e com a ganância dos meus olhos, do meu coração, do meu entendimento. Parece que eu estou jorrando águas amargas por onde eu passo de juízo e morte. Eu não sou isso. Eu vim da água viva. Eu vim daquele que sara, daquele que cuida, daquele que é o Todo-Poderoso, daquele que é o Criador de todas as coisas, daquele por quem tudo isso é possível. Eu agrego, eu não espalho, eu não faço fofoca, eu uno, eu reúno, eu não espalho, eu não finjo, eu não minto. Não é porque não está comigo que não presta. Você não tem um medidor celestial para dizer que você é o bambambam nos olhos do céu. Então a sua verdade pode não ser a verdade do outro. O seu ponto de vista pode não ser o correto. E como eu vou saber para onde olhar? Olha para Colossenses 1:27. Você vai entender o que o céu está dizendo. Cristo em vós, Cristo em vós, Cristo em vós, a esperança da glória. Se pareça com Ele,
faça como Ele, seja como Ele. Cristo deve ser visto em mim. Aleluia. Gente, alguns dias atrás, uma senhora, que eu não vou dar o nome, daqui da nossa igreja, falou para a pastora Ilse, é mais ou menos isso. A Ilse me contou que ela estava no Nordeste, foi num velório, e não tinha pastor para fazer o velório lá, não é isso, Ilse? Não tinha pastor para fazer, e ela sentou ali, e começou a orar, e falou assim: Deus, não tem pastor, Deus, precisa de um pastor aqui, manda um pastor, e lembrou de mim, manda um pastor, ela lá no Nordeste. Aí ela contou para a pastora Ilse que eu entrei no velório, olhei para ela, disse que eu dei um sinal de positivo para ela, né, e deixei ela para não vir até mim. Diz que eu fui, fiz o velório, todos se emocionaram, ficaram ali emocionados, e eu saí e desapareci, e ninguém sabia quem era o pastor. Então ela dizia para todo mundo: é o meu pastor que veio, meu pastor veio fazer o velório, é o meu pastor. E começou a falar: o pastor Rinaldo que veio aqui. Eu nunca estive lá, mas aquele que quer me usar esteve lá e me usou. Eu falei assim: meu Deus, ele foi com a minha aparência. E ela veio e contou para... Eu falei: uau, que responsabilidade, Deus, eu vou me arrumar melhor para o senhor aparecer melhor. Mas imagina isso. O que eu quero dizer para você, que sem o oxigênio do reino não dá para chegar lá. O detalhe, meu amado, é que eu nunca estive lá, mas Deus vai te usar. Sabia que um sorriso seu serve para Deus te usar? Sabia que um aperto de mão, um telefonema, uma mensagem de WhatsApp, deixa Deus te usar. Um alívio, um abraço, é você conversar com alguém, você emprestar só o seu ouvido. Algumas pessoas precisam só falar. Deixe-os falar. Ah, eu não tenho paciência. Então você não vai para o céu, porque o que mais o Pai tem por você é paciência. A sua impaciência, Ele te mostra como Ele é, sendo paciente com a sua impaciência. Eu não gosto de gente, não gosto de coração, não gosto de tumulto, não gosto de palavras, não gosto de barulho, não gosto de nada, não gosto de estar com ninguém. Se eu pudesse, eu virava um eremita e ia morar no meio da Amazônia. Você pode até fazer isso, mas ainda o amor de Deus é o responsável por você se afastar de todo mundo e ir lá para o meio da Amazônia. Sem Ele você não poderia ir. Se Ele não te amasse, a vida não viria, não fluiria, a saúde não fluiria. Hoje eu quero chamar você para respirar esse ar do céu. Meu Deus do céu, como é gostoso. Como é gostoso você acordar e dizer: Deus, usa-me. Quando você participa da ceia do Senhor: Senhor, estamos juntos, somos um. Respire o céu. Você vai mudar a sua vida, você vai mudar a sua história. Deus vai te usar, Deus vai usar você. Chegou a hora de nós fazermos um estardalhaço nessa nação. Chegou a hora do povo de Deus se levantar em todas as áreas, em todas as profissões. Nós temos um espírito excelente. Chegou a hora onde todo mundo rouba, chega um povo que é honesto. Onde todo mundo fala mentira, chegou um povo que fala a verdade. Onde todo mundo é hipócrita, chega um povo verdadeiro. Onde todo mundo faz de conta, chega alguém que é amigo de verdade. Por que você é assim?
bobo dos outros, porque eu vou morar no céu. Minha pátria não é essa, daqui eu não sou. Levante-se, canta isso, canta isso. Você que está em casa, cante isso.